Uma jovem dançarina chamada Natalie Johnson estava insatisfeita com o tamanho do seu bumbum, porém ela não tinha dinheiro para ir até uma clínica de cirurgia plástica. Então ela ficou sabendo de uma mulher que aplicava silicone injetável por um preço camarada, cerca de $700. Elas conversaram e marcaram o procedimento na casa de Natalie, e após a aplicação ela se sentiu satisfeita. Nas próprias palavras dela, parecia uma garrafa de Coca-Cola. Era tudo que ela queria. Mas não demorou muito para que Natalie começasse a sentir dores fortes. Ela se sentia cansada e dolorida, e além disso, o bumbum dela começou a desintegrar, deixando a sua pele toda flácida. Ela começou a sentir dificuldade para respirar e então correu para o hospital, e lá ela descobriu que o problema não era o silicone, porque aquilo não era silicone. Pasmem, era cimento. Nas nádegas dela tinha sido aplicada uma mistura de cimento, supercola, óleo mineral e selante para pneu. Quem fez isso com ela foi O'Neill Ron Morris, de 36 anos, uma falsa médica que injetava essa mistura de cimento nas suas pacientes. Ela foi presa por exercício ilegal da medicina e foi descoberto que O'Neill fazia os procedimentos desde 2007 e só parou em 2012 quando foi presa. Vocês podem ver que ela também a aplicava em si mesma e tinha o corpo todo deformado. Além disso, também foi descoberto que ela já estava sofrendo acusações pela morte de uma antiga paciente, Chatarka Nube, de 30 anos, que morreu em março de 2012. A autópsia de Chatarka concluiu que ela perdeu a vida devido a um problema respiratório grave provocados pelos produtos que O'Neill aplicou nela. Após as investigações, ela foi julgada e condenada a 10 anos de prisão por exercício ilegal da medicina e por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Esse é um dos casos que me deixa com medo de ir até na padaria, e o pior, porque sim, dá pra ficar pior, ainda é brasileiro. Então bora entender como tudo isso aconteceu? Pois bem, era o dia 11 de novembro de 1995 e esse aqui é seu Olívio Correia, que na época tinha 56 anos. No dia dos fatos, seu Olívio decidiu ir até um mercadinho fazer algumas compras de casa, e na volta ele passou em um bar para tomar uma cachaça. Não demorou muito para ele voltar para casa, a pé mesmo, pelo mesmo caminho que ele sempre fazia. Porém, as horas foram passando e seu Olívio não chegou em casa. E ele só foi encontrado na manhã do dia seguinte por duas crianças que passavam por uma estrada de terra. Mas aí você pode me perguntar: tá, Débora, ele estava bêbado, simplesmente apagou. Não, meus amigos, não é tão simples assim. Porque seu Olívio estava com o rosto cheio de sangue e parecia confuso. Então as pessoas chamaram a ambulância e ele foi levado para o hospital. E chegando lá, os médicos fizeram uma descoberta sinistra. Seu Olívio estava sem os globos oculares. Sim, meus amigos, sem os olhos. A polícia foi chamada e foi aí que começou uma das investigações mais misteriosas do nosso país. Para a polícia, seu Olívio contou várias versões. Duas delas era que primeiro ele estava indo para casa, então dois homens pararam um carro, ofereceram carona, ele entrou e depois de algum tempo eles disseram que iriam pegar os seus olhos. A outra versão foi que os dois homens pararam o carro e o forçaram a entrar e então roubaram os seus olhos. No começo a polícia aceitou várias teorias, mesmo que elas não fizessem muito sentido, como por exemplo que um gavião possa ter furado os olhos de seu Olívio, enquanto ele estava apagado ali na estrada, ou que talvez ele tivesse caído em uma cerca de arame farpado e perdido os seus olhos. Mas o laudo do IML revelou que tinham retirado os olhos dele cirurgicamente, e isso fez todo mundo acreditar que aquilo estaria relacionado ao tráfico de órgãos. Mas, para deixar as coisas ainda mais bizarras, os laudos mostraram que alguns tecidos tinham sido danificados com a remoção e por isso não seria possível usá-los em um transplante. O delegado que investigava o caso começou a trabalhar com a hipótese que talvez alguém tivesse usado os olhos do seu Olívio em um ritual de magia negra. Inclusive, o prefeito e a esposa dele foram investigados e, gente, parece coisa de filme de terror. E para ficar tudo mais suspeito, o delegado e os funcionários que investigavam o envolvimento de pessoas influentes foram afastados do caso sem explicações. Teorias como abdução e experimentos extraterrestres também foram levantadas, mas nunca foram provadas. E durante anos, várias perguntas, teorias e suspeitos surgiram, porém não levaram a lugar nenhum. Então, depois de vários anos sem explicação, a polícia concluiu o caso como acidental, que seu Olívio teria caído em uma cerca de arame farpado. Seu Olívio Correia faleceu após 15 anos do roubo de
nos seus olhos. Esse caso continua cheio de dúvidas e é um mistério até hoje. E você, o que acha? Sério, vocês não vão acreditar. Ela escondeu o corpo do filho dentro de uma panela de pressão. Renata Cerqueira tinha 20 anos e era mãe de Natan Cerqueira, de apenas 2 meses de vida. Ela era mãe solteira e morava com a mãe dela em Porto Seguro, na Bahia. Era o dia 20 de agosto de 2016, quando a avó da criança chegou em casa e perguntou sobre o neto. Nessa hora, Renata estava lavando a louça e disse que o filho estava no berço. A mãe de Renata então foi até o quarto, mas não encontrou o neto. As duas ficaram desesperadas e começaram a procurar a criança, mas não encontraram nada. Renata foi até a delegacia e abriu um boletim de desaparecimento e em todo momento ela estava pedindo para os vizinhos, colegas, amigos ajudarem ela a procurar a criança e em todo momento ela parecia estar extremamente preocupada e desesperada. Logo a notícia se espalhou e várias pessoas se juntaram às buscas, inclusive a mídia cobriu todo o caso. Algumas pessoas chegaram a relatar que teriam visto uma mulher sair da casa de Renata com a criança no colo e depois ter entrado em um carro. E a principal linha de investigação era que a criança tinha sido sequestrada por uma mulher desconhecida. Até que 2 dias depois, após Renata e a mãe dela chegarem de uma manifestação que a própria Renata tinha organizado para que o caso tivesse mais atenção, a mãe dela encontrou uma panela de pressão em cima do fogão. A panela estava com um cheiro muito ruim e um pouco pesada, então a mãe de Renata tentou abrir essa panela, porém a própria Renata impediu, dizendo que estava com medo do que tinha ali dentro e foi ela mesma que ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram no local e abriram a panela, eles se depararam com o corpo de Natan sem a cabeça lá dentro. A cabeça dele foi encontrada dentro do guarda-roupa de Renata. Ela foi presa e interrogada e acabou confessando o crime. Primeiro, Renata disse que a morte do filho tinha sido acidental, que ele tinha se afogado na banheira. A polícia não acreditou nessa versão e depois de 4 horas de interrogatório, ela acabou contando toda a verdade. Renata confessou que afogou o próprio filho dentro do vaso sanitário e que depois disso cortou o corpo dele em 3 partes. A cabeça ela escondeu dentro do seu guarda-roupa e as outras 2 partes ela colocou dentro da panela de pressão e escondeu em cima do armário da cozinha. Antes de sair para a manifestação, ela tirou essa panela lá de cima e acabou esquecendo em cima do fogão. E qual o motivo do crime? Renata disse que não queria mais nenhum contato com o pai de Natan, mas mesmo depois da separação dos dois, ele ia ver o filho e sempre pedia para voltar com ela. E por isso ela teria decidido tirar a vida do filho para acabar com as visitas do pai de Natan. Renata disse que todo choro e preocupação era apenas encenação e em nenhum momento ela demonstrou remorso. A família dela ficou em choque com tudo isso, porque segundo eles, Renata parecia amar muito seu filho e sempre cuidou muito bem dele. Renata Cerqueira continua presa até o dia de hoje.